Paz, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo no nosso canal e hoje eu quero falar sobre a importância de sermos capacitados pelo Espírito Santo e prosseguirmos para o alvo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, o seu like, compartilha com seus amigos, mostre aí o canal e que você possa ser abençoado por essa mensagem. Vamos lá então? Eu quero ler aqui em Atos capítulo 4, a partir do versículo 29, que fala assim: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Em outras traduções fala com coragem. Enquanto estendes as suas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Minha esposa derrubando as coisas aqui. Tem que cortar. Enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então nós sabemos aqui que Pedro, eles são levados diante do Sinédrio, né, no início do capítulo 4 aqui. E eles, nesse contexto aqui, eles são interrogados, né, são levados presos, são interrogados e são ameaçados para que parem de falar no nome de Jesus. Só que quando eles vivem isso, né, a igreja está ali em oração por eles e eles chegam à igreja e testemunham o que aconteceu. Eles começam a contar as maravilhas de Deus, o livramento, como que eles foram interrogados. E toda a igreja, ela se enche de adoração. Eles começaram a exaltar e glorificar o nome do Senhor. E o primeiro ponto que nós vemos aqui é que todo relacionamento com Jesus, o meu relacionamento com Jesus, com Deus, precisa ter uma comunidade, precisa ter um ambiente onde eu vou testemunhar das coisas que Deus fez na minha vida, onde eu vou escutar testemunho. E esta comunhão, e esta vida na vida, esta vida em comunidade vai gerar uma adoração, porque nós vamos ler que o versículo vai falar que todos começaram a adorar a Deus por aquilo que eles estavam ouvindo, os testemunhos de Pedro e João ali. Consequentemente, após isso, é o versículo que nós lemos, que agora eles pedem assim: agora, Senhor, capacita-nos, né, nos dê força, nos dê coragem, nos dê ousadia diante das ameaças dele. E esse é um ponto importante, porque, trazendo para os dias de hoje, nós não somos ameaçados por líderes religiosos, nós não temos um sumo sacerdote aqui querendo nos prender, nós não vamos ser presos hoje ainda não, por falar de Jesus. Mas o que seriam essas ameaças? Nós sabemos que nós temos as nossas lutas, não é contra carne nem contra sangue, não é contra a liderança, não é contra homens, não é contra pastores, não é contra a igreja. A nossa luta é contra o espírito, contra as potestades do mal. Então, nós sabemos que quando nós caminhamos para o Senhor, nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, provações. Essas ameaças podem ser consideradas, vamos supor assim, trazendo para os dias de hoje. Uma coisa que pode me ameaçar a parar de falar de Jesus é se o meu casamento não está indo bem, ou se a minha esposa fica doente, ou se eu fico doente, ou se eu perco o meu emprego, ou se eu perco a minha renda, ou se eu, estou sendo afrontado no meu trabalho, ou se eu estou sendo perseguido, ou se o meu ministério em si, uma liderança não está sendo bem sucedida, ou se os meus filhos não estão seguindo o caminho do Senhor. Então essas coisas ao nosso redor que acontecem, que nos chateiam, seja um luto, seja uma perda, seja, qualquer coisa que nos entristece, que nos tira o nosso foco, que nos leva a sentir dores, pode ser considerado uma ameaça. Pode ser considerado. Por que ameaça? Porque eles falam que parem de falar neste nome, né? Pedro e João, não preguem mais sobre Jesus. Então o que vai fazer eu não pregar hoje? O Lincoln, o que o Lincoln vai sofrer hoje que ele não vai pregar sobre Jesus? Contas atrasadas, uma doença, perdeu o seu lar, perdeu o seu casamento. Então essas coisas vêm e nos afrontam para que nós paramos de falar de Jesus, para que nós paramos de propagar o reino de Deus. E nós sabemos que como servos do Senhor, como os discípulos do Senhor, amigos do Senhor, nós somos levados a este lugar de plantação. Eu preciso plantar
o reino de Deus nesse lugar. Então eu preciso prosseguir, mesmo que as coisas ao meu redor sejam contrárias, mesmo que tudo ao meu redor seja difícil. E aí a igreja que ora e faz uma oração que para mim é uma oração que nós precisamos fazer, que fala assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles, ou seja, olha o que está acontecendo ao meu redor. Olha tudo que eu estou sofrendo, olha o luto que eu estou passando, olha a perda financeira que eu estou passando, olha, sabe, um filho que eu perdi, uma gravidez não bem sucedida, olha os acontecimentos ao meu redor, olha as doenças, olha, Senhor, o que está acontecendo ao meu redor. E concede aos teus servos, que anuncia a tua palavra com toda a ousadia. Ou seja, pega o que está acontecendo ao meu redor, Senhor, e me capacita ainda mais para que eu continue com ousadia e autoridade e coragem pregando, Senhor, que eu não perca o foco, que eu não desanime, que eu não venha parar na caminhada. Então isso que o Senhor está nos chamando, para que nós fazemos esse tipo de oração no meio das dores. Não que nós sejamos livrados das ameaças, não que nós sejamos, Senhor, me livre da perseguição. Não, porque nós vemos aqui, de fato, os discípulos, apóstolos, correndo risco de vida. Nós vamos ler Atos aqui inteiro, nós vamos ver que os apóstolos estavam correndo risco de vida, de fato. Então, eu não tenho que orar para o Senhor: Senhor, me livra do mal. Lógico que é um modelo de oração que o Senhor ele pede, ele nos ensina a orar. Mas eu não tenho que ficar só orando isso: Senhor, me livra do mal. Mas não, Senhor, olha o que está acontecendo ao meu redor e usa isso para me capacitar ainda mais, para me dar ombros fortes, para me dar força, olhos no Senhor, para que eu não venha desanimar. Me capacita. E aí o versículo continua dizendo: enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, que nós possamos ser capacitados com ousadia e coragem para continuar propagando o reino de Jesus, o reino de Deus, e consequentemente que o nome de Jesus seja glorificado por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de prodígios. Então isso que a igreja está orando: Senhor, ainda que nós vamos sofrer, não permita que nós paramos, não permita que nós desistimos, não permita que nós perdemos o foco. Nos ajude e nos capacita a continuar. E o versículo termina dizendo: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então é algo que nós precisamos como igreja para viver o que o Senhor tem para nós, é sermos cheios do Espírito Santo. Não é cheio do Espírito Santo para falar em línguas, não é cheio do Espírito Santo para sair rodando no poder, não é cheio do Espírito Santo para que eu perdoe muito mais, não é cheio do Espírito Santo para que eu realize alguma obra voltada a mim. Não, agora eu sou cheio do Espírito Santo e eu estou amando mais. Isso são coisas que são óbvias, precisa acontecer, nós precisamos amar muito mais, transmitir Jesus diante dessas coisas, só que nós precisamos pregar o reino de Deus. E consequentemente, para isso, para esse entendimento de reino, para essa mentalidade de reino, melhor dizendo, para esse entendimento da justiça de Deus e como funciona o reino de Deus, nós precisamos de um coração cheio do Espírito Santo. Um coração que não é cheio de mim, não é cheio das vontades do Lincoln, não é cheio da vontade de tal pessoa, não é cheio da vontade do meu pastor, não. É cheio da vontade de Deus. O Espírito Santo, ele vai sempre apontar para Deus, ele vai sempre apontar para a vontade de Deus. Então o Senhor nos convida a isso. Quer ser cheio de Jesus, quer viver as maravilhas, a manifestação do reino de Deus, se encha do Espírito Santo. Primariamente, tenha uma comunidade de fé, tenha uma família espiritual para que você seja edificado, para que você seja tratado, para que você seja moldado. Segundo, busquem em unidade esse enchimento do Espírito Santo. Busquem em unidade, não busque só. Eu não posso buscar só para mim, eu tenho que buscar para a minha casa, para a minha igreja, para que a minha igreja seja manifestada e seja cheia do Espírito Santo. Nós vemos aqui no versículo 32 que fala assim, da multidão dos que creram, era um o coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Então, um era a mente, um era o coração, as pessoas estavam unidas. Então, para viver a manifestação de Jesus, ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser um com meu irmão. Eu preciso receber o que ele carrega de Deus, e ele precisa receber aquilo que eu carrego de Deus.
Eu não vou ter uma revelação de quem Jesus é vivendo sozinho. Nenhum membro, se eu cortar a minha mão aqui e deixar aqui, ela não vai sobreviver. Porque ela vai perder a conexão com o braço e ela vai greguenar, ela vai aqui e vai apodrecer e não vai ter vida mais nessa mão. Mas é assim que funciona na igreja. Não tem como eu viver fora do corpo, não faz sentido, não tem vida fora do corpo. Eu preciso ter um corpo onde eu vou ser abençoado, onde eu vou ser tratado, onde eu vou poder dividir o que eu tenho e receber aquilo que eu não tenho também. Então, é neste corpo de Cristo que eu vou ser fortalecido, que eu vou ser renovado e principalmente eu vou ser capacitado a continuar servindo ao Senhor da melhor maneira. Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que nós possamos como igreja, ainda que nós não façamos parte do mesmo ministério, mas que o nosso coração seja um, porque nós temos o mesmo Espírito, ainda que distante, ainda que longe geograficamente, mas que nós possamos dia após dia sermos cheios do Espírito Santo, dia após dia buscarmos na nossa comunidade, com o nosso pastor, com a nossa liderança, com os membros, sermos cheios de Jesus e caminhar para Ele, porque nós temos um alvo e o alvo é Cristo. O Evangelho, ele é simples e somos nós que complicamos demais. Forte abraço.